esse momento maravilhoso que o Senhor se manifesta no nosso Deus. Obrigado por o Senhor trouxe até esse tempo, até a tua casa de oração, Senhor Deus. Que nós possamos, Senhor Deus, sair encher do teu Espírito, do teu amor, Senhor Deus. Para isso nós pedimos, Pai, trabalhe no nosso coração, Senhor Deus. Livre de nós, Senhor Deus, todo o sentimento de ressentimento, de mágoa, também que possamos afastar, Senhor Deus, do Senhor, Pai. Vai trabalhando em nós, Senhor Deus, nesse momento, Pai. Vai ser o nosso pedido de perdão, Senhor Deus. Vai conselhando o teu povo, Pai. Ó, Senhor Deus, vai falando, Senhor Deus. Vai acalmando a nossa alma, Senhor Deus. Vai tirando de nós todo o pensamento que possa nos guiar nesse momento, Senhor Deus, de como Senhor, Pai. Nós queremos dedicar esse tempo somente a Ti, Senhor Deus. Por isso nós pedimos, Senhor Deus. Faça com que a nossa vida esteja centrada somente em nós, Senhor Deus. Somente no Senhor, Pai. Para que possamos nessa noite, Pai, entender, Senhor Deus, a tua palavra viva, Senhor Deus. Saímos daqui fortificados do teu amor, cheios do teu Espírito Santo, Senhor Deus. Abençoe cada um dos seus filhos que estão aqui, Pai. Ó, Senhor Deus, como é bom sentir a tua presença, como é bom navegar no teu Espírito, Senhor Deus. Levando sobre nós as tuas bênçãos, acalma o nosso coração, Senhor Deus, para que possamos receber do alto dos céus tudo aquilo que o Senhor tem preparado nessa noite. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, glória a Deus pela sua vida, que bom que você está aqui. Quem está vindo pela primeira vez, quem está aqui conhecendo o nosso templo da Igreja Batista Memorial, eu sou o pastor Joel, é muito bom recebê-los aqui. Estou muito feliz com a presença de diversos pastores aqui da nossa sessão aqui de Viana, da nossa associação. Estamos começando efetivamente o nosso ano eclesiástico, vamos dizer assim, em se tratando de associação. Então é muito bom tê-los aqui. E para isso nós estamos vivendo um momento e vamos viver momentos especiais nessa noite. Eu quero já passar para os irmãos algumas informações. Então, a primeira informação que eu quero dizer é que o nosso amigo pastor Léo, da livraria, está aqui atrás com alguns exemplares de Bíblias, revistas, livros, né? Para poder dar à disposição dos irmãos. Nós não temos a EBD, mas temos o pastor Léo. Então, o nosso evento sempre está aí nos abençoando com esse material. Você pode estar logo após o culto procurando o pastor Léo e adquirindo ali a sua Bíblia ou um livro, alguma coisa assim, tudo ali à sua disposição. Eu quero rapidamente falar para os irmãos como está a nossa programação se tratando de associação. E gostaria que você, que já recebeu o seu calendário, nossos pastores, nossos líderes das igrejas, que já recebeu o calendário da irmã, procurasse, na medida do possível, conciliar as datas. É importante que nesse ano de 2023, onde a convenção está lançando alguns desafios para nós batistas do Estado do Espírito Santo, nós estejamos alinhados com a meta e os objetivos traçados pela nossa convenção. Então, eu gostaria que vocês ficassem atentos ao nosso calendário. E tem alguns eventos que vão acontecer nesse 2023 que eu gostaria só de trazer lembranças. O restante está lá. Mobilização evangelística, nós programamos para esse ano a mobilização evangelística bimestral. Então a próxima será, se não me engano, agora em março, dia 17 ou 18 de março, sábado. Estamos definindo o local junto com a nossa irmã responsável por essa parte de missões, que é a irmã Ana Carlos, o pastor Bruno. Nós estamos juntos trabalhando esse evento aí. Então, bimestral, né, vai acontecer em diversas regiões. Viana foi dividido em 4 regiões para a gente trabalhar melhor essa união, esse conjunto e facilitar os acessos dos irmãos a esses trabalhos. Então, será um em cada região, dependendo da igreja que foi escolhida. Dia 6 de maio, nós teremos um grande evento em toda a nossa grande Vitória. Será simultaneamente nas cidades da grande região de Vitória: Serra, Vila Velha, Vitória, Viana e Cariacica. Dia 6 de maio, uma ação social, evangelismo e um culto à noite, em comemoração aos 120 anos dos batistas do Estado do Espírito Santo. É um dos eventos. Nós batistas estamos aqui no Estado do Espírito Santo já há 120 anos, faz em agosto.
Então, esse ano todo voltado também para essa comemoração, gratidão a Deus por esse trabalho. Então, teremos vários outdoors espalhados na Grande Vitória todinha, alusivo a essa data, e em agosto nós teremos um grande encontro de todos os batistas do Estado do Espírito Santo, virão caravana de todas as cidades, todo mundo está sendo mobilizado para em agosto, quando completar os 120 anos, nós estaremos na Praça da Paz. Não é do Papa, é da Paz. Não confunda, né? É Praça da Paz. É lá na Praça do chama de Praça do Papa. Para nós é a Praça da Paz. Estaremos reunidos lá, todos os batistas do Estado do Espírito Santo. Para isso está sendo mobilizado todo o Estado, em agosto. Então vai se preparando, coloque no seu calendário da sua igreja, para que todos estejamos lá nessa grande concentração. Vamos reunir aí milhares e milhares de batistas. Nós somos aproximadamente hoje no Estado do Espírito Santo quase 90 mil batistas. A convenção lançou para nós o Plano 100. O Plano 100, o que é o Plano 100? Foi lançado em muitas igrejas, algumas igrejas, não sei qual igreja que está presente aqui, que ainda não recebeu o kit do Plano 100. Levanta a mão, por favor. Todos receberam? Quem não recebeu? É a igreja, vai para a igreja do seu pastor. Tá? Então, se o pastor não recebeu, o pastor procura a Babi está com esse material, o Plano 100. Rapidamente, para vocês entenderem do que se trata esse Plano 100. O Plano 100 é a busca pelo 100º governo. Nós queremos chegar no final do ano com 100 mil batistas aqui no Estado. Para isso é necessário a ação efetiva de cada igreja, cada agência do reino do Senhor. Então foi lançado um plano onde ele contempla algumas fases. A fase da divulgação, que é o que nós estamos fazendo, e hoje nós estamos aqui oficialmente lançando para as igrejas batistas de Viana o Plano 100. Então já estamos com toda a divulgação feita, vocês já estão sabendo, o material já foi entregue. Viana é a primeira cidade, é uma cidade que está mais à frente desse Plano 100, desse projeto. Pastor Davi Teodoro, que vou ter aqui, Deus abençoe, vai cantar as minhas crianças hoje, né? Ela tá bom. As crianças que aqui. Então, a primeira fase é dessa divulgação, que nós estamos fazendo. Em março agora tem Vila Velha, daqui a 5 vai estar sendo feito o lançamento, como nós estamos fazendo aqui. Depois nós teremos a fase de treinamento. Nessa fase de treinamento, nós dividimos também, vamos colocar a divisão dessas 4 regiões do município de Viana, por igreja por aproximação. Por exemplo, nós temos Viana Sede, Araçatiba, Jucu e Bom Pastor. Fica mais fácil para eles fazerem o treinamento em Viana Sede, com o pastor Beltino aí, pastor Beltino, né? Temos também a outra região, são 4 que nós fizemos, por aproximação: Morada de Betânia, Vila Betânia, Nova Betânia, a congregação lá em cima de Nova Betânia, e se não me engano, Ágape. E depois temos a outra região, Primavera, Canaã, aí sim, tem Ágape, tá? Junto ali. E aqui embaixo, aqui, Memorial Industrial, PIB e CIB. Acho que eu esqueci de um. Então são 4 regiões simultaneamente, todos estarão relacionados nesse treinamento. Aqui a parte espiritualidade e as ações. Mais detalhes vocês têm na revista que cada pastor recebeu. Mas o objetivo do Plano 100 é fazer com que cada igreja, até o final de ano do ano, batize pelo menos 10% da sua membresia de hoje. Aí com certeza nós atingiremos o objetivo do Senhor Jesus, que é a multiplicação do reino dele aqui nesse estado do Espírito Santo. Amém? E vamos trabalhar a 100ª ovelha, a 100ª. Por isso que vocês estão vendo aqui o banner do Plano 100, transformando a cidade de discípulo por discípulo. Se você pegar o calendário nosso da Bíblia, você vai ver que cada mês tem um tema. É o mesmo tema trabalhado pela Convenção Batista do Estado do Santo. Nós precisamos unificar as nossas ações dentro do Estado. Para isso, todas as organizações estão trabalhando juntos. MCM, Mensageiros, homens, todos estão com o mesmo foco: buscar a 100ª ovelha. Amém, queridos? E vai ficar o banner de 120 anos. Eu queria encerrar esse momento, antes de passar o vídeo. Vamos passar o vídeo. Antes de passar o vídeo, eu queria dar mais 2 recadinhos para os irmãos. Primeiro, dessa
revista. Reflexões Bíblicas, Vida e Ministério de Jesus e Formação de Discípulo. Tem tudo a ver com o tema do processo que nós estamos fazendo. Discípulo, discipulando a pessoa, formando discípulos. É a revista da EBT desse ano. Aqui nós estamos terminando no ano passado e já temos até esse ano. Se você na sua igreja quer saber mais, quer levar uma revista, 2 revistas, 10 revistas, 20 revistas, me procure depois, que eu tenho aqui alguns exemplares, posso já ceder para você. Não precisa ir lá na convenção, pode pegar comigo. É um trabalho da Abavia para você. Ok? O custo do investimento é R$18 para o ano todo. Tá? É a nossa revista. E por final, encerrando a minha fala, porque o culto hoje é de muita gratidão, muita adoração a Deus, eu quero encerrar com essa fala aqui. Vocês não estão escrevendo essa livro aqui, e vocês não escreveram ainda. Tá? Isso aqui é a folha da Bíblia manuscrita. Foi lançado no ano passado pela Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. As igrejas de Viana também estarão participando. Nós somos contemplados, abençoados com os 4 evangelhos. É muita bênção, né? Está todo mundo escrevendo nossos profetas, e salvo, nós vamos escrever os 4 evangelhos aqui, ó. Então, essas 4 regiões que nós dividimos, cada uma vai ficar com um evangelho. E para isso nós temos um coordenador que vai estar mobilizando as igrejas, levando material até as igrejas, e aqui o irmão vai escrever com a letra dele, ó. Assim escrever João, o outro vai escrever 10, outro vai escrever 20, assim vai. Correto? E no final do ano, no dia da Bíblia, estará encadernado, e num grande evento também pela associação, pela convenção, nós estaremos consagrando essa Bíblia ao Senhor manuscrita com a sua letra. Você não vai querer ficar de fora disso, né? Já pensou o seu netinho lá, seu bisneto, sabia lá no museu lá da convenção, olhar para a letra da vovó está aqui, né? Vai olhar assim, lá o bisneto e falar assim: olha, a letra da vovó Isadora está aqui. Levanta a Isadora para você conhecer, tá vendo? Né? A letrinha lá do filho da Isadora vai estar aqui, o filho dela vai estar vendo. Você não vai perder a oportunidade dela, não vão perder, né? Então, é uma outra ação que nós estamos junto com a convenção trazendo para a nossa cidade. Amém, queridos? Amém. Eu prometi que seria 15 minutos a minha fala no máximo, né? Vamos orar nesse momento, e depois eu vou estar passando para as nossas mensageiras que vão estar fazendo uma apresentação para nós. Vamos orar por todos esses eventos, né? Toda essa programação prevista para esse ano. Eu queria já apresentar para vocês, e orar para nós, o pastor Davi, que faz parte da nossa convenção, vai estar trazendo a mensagem daqui a pouco. Ele vai estar orando por todos esses trabalhos da convenção que nós apresentamos aqui, para que o Senhor realmente possa fazer a mobilização do seu povo. Esse décimo ovelha que seja resgatado. Boa noite, irmãos. Graças a Deus, Senhor Jesus. Amém? Amém. Bom estar neste sábado reunidos em denominação, liderança, para podermos adorarmos ao Senhor. Vamos agradecer pelo que Ele tem feito em nosso meio, através de nós, do nosso trabalho. E somos muito felizes por estarmos nessa empreitada neste tempo. Estamos servindo ao Senhor através da denominação batista. E eu louvo por tantos projetos, tantos sonhos que o Senhor tem colocado em nosso coração e nos permitido executar. E nessa noite os irmãos têm sabido um pouco mais daquilo que estamos a fazer. E nós oraremos por tudo que foi falado, que os irmãos dos próximos meses saberão mais sobre esse trabalho. Antes de orar, deixa eu ver, vamos passar o vídeo do pastor Diego, nosso diretor executivo, que tem um recado aos irmãos. Batistas vianenses, de noite de alegria, de celebração, de louvor a Deus e também de desafios. Eu quero cumprimentar cada batista vianense na pessoa do meu amigo pastor Joel, amigo querido, homem que Deus tem usado à frente desta associação para abençoar vidas. Quero motivar o seu coração a vestir esta camisa do plano Senhor. Juntos podemos mais. Vamos chegar à marca de 100 mil batistas no estado do Espírito Santo e resgatar a cidade de ovelha. Cada batista
Presbiteriense fazendo a sua parte, cada igreja batizando 10% relativo à sua membresia anualmente. Olha, se empenhe, participe, fazendo a sua parte, levando uma pessoa a Jesus, e que Deus os abençoe. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos nesta noite reunidos, adorando ao Senhor, organizando o nosso trabalho com a denominação, mas acima de tudo, o trabalho do Teu Reino, buscando almas que estão perdidas, ovelhas que estão desgarradas no rebanho. Capacite-nos para pregar a Tua palavra, assim como o Senhor nos chamou, e que cada dia venhamos usar a nossa vida e ministério, Pai, em busca daquelas almas perdidas, da centésima ovelha para o rebanho do Senhor. Obrigado por este trabalho, cada liderança, cada família, cada irmão aqui presente, com a liderança do trabalho, tudo que será feito, cada louvor, essa oração que fazemos entregando todos os trabalhos e projetos da nossa convenção, da associação em Tuas mãos, que o Senhor nos use neste tempo, não abrimos mão de fazer parte daquilo que Tu tens feito, nesta geração, neste estado, neste tempo. Obrigado, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Davi, Deus abençoe a sua vida. Teremos uma apresentação da situação das mensageiras. Meu Salvador,
Parabéns, nossos representantes da mensageira. Deus abençoe a vida de vocês. Queridos, vamos, sem mais delongas, convidar o nosso irmão querido, pastor Bené Gomes, vai estar fazendo o nosso louvor dessa noite. Eu queria convidar o pastor Bruno, que viesse orar pela vida do nosso pastor. Vamos orar, queridos. Pai, nós queremos, ó Deus, exaltar, glorificar o teu santo nome. Queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que temos como povo do Senhor, como igrejas aqui representadas, mas com um único propósito, que é manifestar o reino do Senhor sobre essa cidade, sobre a cidade de Viana. Queremos, ó Deus, agradecer pela tua presença que é real aqui entre nós. E agora, Senhor, eu quero colocar o teu servo, Senhor, nas tuas mãos. Tome ele, ó Deus, agora quando ele vai usar da sua voz, o seu talento, para conduzir, ó Deus, a congregação a exaltar e glorificar o teu nome. Obrigado, Deus, pela sua vida, obrigado pelo ministério dele, obrigado pela sua casa. Continue, Senhor, ó Pai, derramando as suas ricas bênçãos sobre a vida do teu servo. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, obrigado, pastor Bruno. Gente, que prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. Trago comigo minha esposa, pastora Sueli. Fica em pé, para a pessoa te conhecer. É a minha esposa. Fizemos agora em dezembro 40 anos de casados. E a gente não sei como, não sei explicar, mas a gente ainda continua apaixonado pelo outro. Deus é bom. Certa vez eu disse para ela: meu amor, eu preciso falar uma coisa para você. Você não é a pessoa que eu mais amo. A pessoa que eu mais amo é Jesus. E ela disse assim, mas eu disse, completei dizendo assim, mas você é a segunda. Ela disse, sim, eu só sou a segunda porque Jesus é a primeira. Porque se eu não fosse o primeiro, eu não seria a primeira, eu seria a terceira, a quarta. Gente, eu sou de Goiás, mas já saímos de Goiás desde 1990, 33 anos atrás. Fomos morar em Brasília, isso já pela obra de Deus. Em Goiânia eu me converti em 1974, a gente passou pela Igreja Batista, quarta Igreja Batista. Olha só, tinha a quarta Igreja Batista lá em Goiânia, acho que ainda tem. Quando é a primeira Igreja Batista, você chama de quê? PIB, né? Quando é a segunda igreja, é CIB. E quando é a quarta igreja, é KIB. Quarta Igreja Batista, a KIB de Goiânia. Eu fui batizado lá na KIB, fui batizado também no Espírito Santo e assim, cara, tive um crescimento muito legal ali. Mas há 23 anos nós estamos morando no Rio de Janeiro. A minha sogra é uma mulher de Deus e ela orou durante os 7 primeiros anos, quando a gente estava morando no Rio de Janeiro, para Deus nos tirar de lá, porque a única coisa que lá de Goiás ela ouvia falar do Rio de Janeiro era tipo bala perdida. Bala perdida. Então ela ficou apavorada e disse: não quero que meus netos nasçam, que sejam criados aí nesse clima, né, de bala perdida. Depois do 7º ano, ela disse assim: olha, eu acho que Deus tem um plano para vocês aí, porque a gente creu que Deus nos levou para o Rio de Janeiro. E a gente crê até hoje e temos sido abençoados. Nossos 5 netos são cariocas, né? Nossos 5 netos. A nossa nora e o nosso genro são paulistas e nós somos goianos. Então, uma mistura maravilhosa ali entre paulistas, goianos e cariocas. Estamos crescendo, gente. Lá em Goiânia, eu participei de um movimento chamado Comunidade Evangélica de Goiânia. Fui um dos autores, um dos fundadores, junto com alguns irmãos. E dentro da comunidade evangélica nós começamos a entender que Deus está nos trazendo uma nova fonte, uma fonte de composição de canções que iriam primeiramente abençoar as nossas próprias vidas, depois as vidas de nossos familiares, a vida da igreja local.
E quando a gente deu fé, estávamos abençoando o Brasil com canções que estavam sendo cantadas pelas igrejas. Assim, a gente não tinha nenhuma noção, a gente não tinha nenhuma pretensão. A coisa foi feita na simplicidade, na humildade, na dependência do Espírito. E ali nós fundamos um ministério chamado Ministério Koinonia, de louvor, da série Adoração 1, 2, 3. E o Brasil esperava a cada ano o lançamento do mais novo CD, na época LP ou fita cassete. E sem saber, nós estávamos fazendo parte de um mover de Deus que estava revolucionando, desculpe usar esse termo, mas revolucionando a inologia das igrejas, né? Os cânticos, e trazendo alguma coisa nova, junto com a Zap Bob, junto com a Ademar de Campos. E a gente se sente honrado por isso. Então eu fiz parte dessa geração que trouxe algo novo. E talvez você possa perguntar assim: e aí, Bené, você vive do passado? Não, eu entendo o seguinte: a Bíblia não é algo do passado. Embora ela exista há muito tempo, ela continua sendo um texto atual, ela continua sendo contemporânea, contextualizada. E eu creio que tudo que tem a marca da unção de Deus não envelhece. Não envelhece. Canções que foram trazidas do coração do Pai, pela graça e propósito dele, não envelhecem. E tudo começou quando há 38 anos atrás eu fui liberto, eu fui guardado, eu fui protegido. Eu recebi um grande livramento de Deus há 38 anos atrás, de um acidente que era na morte. O carro que eu estava deu perda total, o outro carro que eu colidi, infelizmente uma pessoa veio a falecer. Foi um tempo difícil, um tempo de escuridão, um tempo de trevas, um tempo de angústia, mas foi um tempo também que gerou algo extraordinário em Deus, porque eu sirvo a um Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o meu crescimento, meu bem. E eu quero dizer uma palavra profética para você. Deus, Ele é especialista numa coisa: transformar o mal em bem. Então, se algum mal tem vindo sobre a sua vida, se algumas coisas têm acontecido que você não tem entendido, continue perseverando, continue confiando, continue entregando tudo nas mãos dele, porque daqui a pouco vai ter uma reviravolta e as coisas vão começar a se acertar, se ajustar, se encaixar de uma maneira extraordinária, porque Deus te ama e Ele criou você, permitiu você ser concebido no ventre da sua mãe por um propósito. Eu nasci num lugar muito pequeno lá em Goiás, chamado Abadiânia, e uma família muito grande. Eu fui o 13º filho, e graças a Deus o último. Meu pai desistiu de ter filho depois de mim, minha mãe também não podia mais, entrou na menopausa. Então assim, cara, sem entrar muito em detalhes, eu tinha tudo para dar errado, mas eu dei certo, porque Jesus entrou na minha vida. E Ele entrou de vez, Ele entrou de uma maneira radical, de uma maneira assim, sólida. Eu sou convertido a Jesus há 48 anos e meio, quase. Então, cara, é muito bom servir a Jesus. E a primeira canção veio depois de um livramento, depois de um grande livramento de Deus. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso. Ele
bom. Eu queria ensinar uma música, essa vocês não devem conhecer, porque ela é mais recente. E eu não sei porquê, pastor Joel, mas eles vão estar aqui, mas a gente vai ouvir, né? Eu senti como algo que tem a ver com esse plano 100. A música, na verdade, ela é baseada em Levítico 6, capítulo 6, versículo 12 e 13, que diz que o fogo no altar não deve ser apagado. Não se deve apagar o fogo no altar. A cada manhã o sacerdote virá com a lenha e fará com que aquele fogo seja reacendido. E eu percebo que Deus quer aquecer os nossos corações, os corações dos batistas, para que essa 100ª ovelha seja resgatada e possa vir também com esse coração aquecido junto com as 99 e 100 ovelhas com o coração aquecido vai produzir uma revolução no mundo espiritual e no mundo natural. Então essa canção diz assim: aquece o meu coração, Senhor. Quantos querem que o seu coração seja aquecido? Aquece o meu coração, Senhor, com o fogo da tua unção. Aquece o meu interior com o fogo do teu amor. Quero
Irmãos, a igreja que faz a diferença é a igreja cheia do Espírito Santo. E eu não estou dizendo apenas do aspecto do carisma, mas acima de tudo o aspecto do caráter do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito não é apenas ser cheio dos dons espirituais, é muito mais ser cheio do fruto do Espírito. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Quanto mais a igreja for cheia do Espírito Santo, mais impacto ela vai produzir na sociedade. Diana vai cair aos pés do Senhor, vai se dobrar, vai se prostrar aos pés de Jesus, através do fruto do Espírito vivido por cada um de nós que somos cristãos, nova criatura em Cristo. Então eu quero convidar você a ficar em pé. A gente vai cantar 3 músicas em sequência em adoração, tá? E eu não sei se eu posso ter a ousadia de pedir que as luzes sejam abaixadas um pouco, para a gente ter assim, um pouquinho mais de privacidade, para você não ter assim, olhar para o teu irmão e ver o teu irmão tão claramente. Ele tem que ficar um pouco mais obscuro assim para você se sentir pleno na presença de Deus. Obrigado. São 3 músicas do Ministério Economia lá do começo. A primeira música, Espírito Enche a Minha Vida, composta pelo William Santos e Ana Maria. A segunda, Tu És Soberano, composta pela Ângela Pérez. E a terceira, A Único, composta por esse que nos fala, Pentecoste.
Eu vou ensinar uma canção, depois a gente vai passar para a mensagem. Deus é bom todo tempo. Deus é bom em todo tempo, gente. Deus é Pai. Somos filhos. Muito bom. Deus fará um caminho para você. Essa é uma canção profética em que, no primeiro momento, eu vou pedir para que você cante para você mesmo, profetizando, você profetizando para o seu próprio espírito. Interessante que Davi, ele falava com ele mesmo. Salmo 103, Davi diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor e tudo que é mim, bendiga o seu santo nome. Então, fala para a tua alma assim: Deus fará um caminho para você, né? Onde ainda não se vê, vai profetizando. À medida que você vai entrando em contato com a letra dessa canção e você vai cantando, você vai perceber o espírito profético que visa te dar consciência de que Deus tem algo maior para você. Amém. Deus tem um caminho para você. Onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma, Deus se importa com o seu sofrer e nesses dias vai trazer direção que vai mudar a sua vida. Sua noite linda, o seu dia chegará, o milagre que você espera
Deus fará um caminho para você. Deus fará um caminho para você. Deu para aprender? Deu para pegar? Amém? Deus fará um caminho para você. E nós podemos entender isso em vários níveis. Podemos estar aqui profetizando, por exemplo, para o nosso Brasil, e dizendo: Brasil, Deus fará um caminho para você, onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma, porque a gente fica pensando assim: meu Deus, se depender dos governantes, quando é que o Senhor vai fazer esse novo caminho? Mas não depende dos governantes, depende da igreja. É a igreja que vai fazer diferença no Brasil, você e eu. Talvez você possa profetizar para o estado do Espírito Santo. Talvez você possa profetizar para os batistas, que vão chegar a 100 mil esse ano, aqui no estado. Você pode profetizar para essa igreja especificamente, ou para a igreja onde você é pastor, onde você congrega, onde você é membro, onde você serve. Você pode profetizar para a sua família: Deus vai fazer um caminho para a minha família. Você pode profetizar para o seu casamento, para o seu cônjuge, para os seus pais, para os seus filhos, declarando isso: Deus fará um caminho. A gente crê que o ano 2023 será o ano em que Deus fará um caminho novo, um caminho diferente. Vamos cantar uma última vez, para a gente poder ouvir a palavra. Deus fará um caminho para você, onde ainda não se tem condição ou possibilidade alguma. Deus se importa com o seu sofrer, e nesses dias vai trazer direção que vai mudar a sua vida. Profetize, igreja, declare: sua noite findará, o seu dia chegará, o seu dia chegará. O milagre, igreja, o milagre que você espera acontecer. Deus não falha, Deus não falha com você, e tudo que Ele disse se cumprirá. Levanta a mão e profetize: maravilhas, maravilhas Deus fará. Abundância, abundância, abundância Deus fará. Quando Israel cegado estava, Deus abriu. Deus fará um caminho, Deus fará um caminho, e as portas que você precisa, Ele abrirá. Mais uma vez, sua noite findará. Ô igreja, o seu dia chegará. O milagre que você espera acontecerá. Deus não falha, Deus não falha com você, e tudo que Ele disse se cumprirá. Se você puder, levante as suas mãos, levante as suas mãos. Maravilhas Deus, muito bom, abundância,
sua vida, querido, fique à vontade. Eu estou preocupado com isso, porque aqui, ó, olha o tamanho da Bíblia que ele trouxe. Eu acho que nós vamos fazer vigília hoje. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós glorificamos o nome do Senhor e te agradecemos, porque sentimos a Tua presença em nosso meio. Por isso, nesse momento, nós queremos colocar diante do Senhor a vida do pastor Davi, que é o preletor dessa noite. Assim como o Senhor falou no seu coração, o Senhor possa usá-lo como instrumento do Senhor nessa noite para falar aos nossos corações. Somos gratos ao Senhor por estar nesse momento aqui no templo, vivenciando todas as coisas, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que bom, né? Estamos reunidos nesta noite, reunião da associação, pastor João? A associação. Não precisa preocupar com o tamanho da Bíblia, não, na verdade, eu adquiri o hábito de usar Bíblias grandes, porque além de ser jovem, eu sou do interior, moro no interior, sou pastor de igreja do interior, cresci no interior, e na verdade a cultura interiorana ela é muito peculiar. Deixa eu pegar a Bíblia aqui da minha esposa, olha só a Bíblia um cantor. Quando a gente chega, jovem seminarista, com a Bíblia desse tamanho, que como bota muita fé na gente, quero viver. Agora a gente chega, aquele chega com a Bíblia dessa na igreja, rapaz. A gente está com o esboço aqui, louvo a Deus pela oportunidade. Trago aos irmãos um abraço da nossa convenção batista, o qual represento nesta noite. Pastor Dona Nessa, por motivo de ordem pessoal, não pôde estar aqui com os irmãos, mas também mando um abraço aos irmãos. E também em nome da nossa convenção, em nome da nossa diretoria, qual eu estou como terceiro secretário hoje, queremos parabenizar essa associação pelo trabalho, por tudo que os irmãos têm feito e dedicado na obra do Senhor. Sou pastor Davi Teodoro, pastor da PIB Cachoeirinha de Itaúnas, em Barra de São Francisco, um pouquinho longe daqui, filho do pastor Ezequias, neto do pastor Sebastião, ambos na glória com o Senhor Jesus, mas tenho o prazer de hoje poder dedicar alguns dias à minha juventude à obra do Senhor. Alguns talvez me conhecem do trabalho da Jubac, outros do trabalho de missões, mas que bom que podemos estar aqui. Falando sobre o Plano 100. O Plano 100 é uma iniciativa muito especial em busca da 100ª ovelha. E esse trabalho precisa começar na nossa cidade, igreja em igreja, associação. A Convenção da Verdade é uma mola propulsora, sendo que cada igreja e associação direcionará esse trabalho dentro da sua região. É um trabalho regional, igreja a igreja, pessoa por pessoa, cumprindo aquilo que a nossa campanha de missões estaduais dizia: vida na vida, pessoa por pessoa. Então a nossa missão hoje é Viana, começar em busca da 100ª ovelha em Viana, onde nós estamos. E a nossa cidade, de onde nós estamos hoje, Viana, precisa de nós. Nossa geração precisa marcar Viana. A Bíblia, em diversos relatos, a Bíblia é muito genealógica, principalmente quando trata da monarquia. Vamos lá para o reino de Judá, do reino de Israel. E alguns reis passaram por ali. Quando a gente lê a história daqueles reis, o texto sempre fala: e reinou durante tantos anos, e fez o que era bom, ou fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Ezequias foi um homem tão cheio da graça do Senhor, que o Senhor ainda lhe concedeu mais anos de vida. E Ezequias fez o que era bom diante do Senhor, sendo que seu pai Acaz fez o que não era bom, o que era mal aos olhos do Senhor. Ezequias, por sua vez, foi filho chamado Manassés, que não fez o que era bom, fez o que era mal diante do Senhor. O seu filho Amon fez o que era mal diante do Senhor. Mas Josias, um jovem, levantado pelo Senhor, tão novo para reinar, fez o que era reto diante dos olhos do Senhor. Agora eu pergunto: nossa geração, líderes batistas deste tempo, seremos aqueles que marcarão Viana e que serão lembrados por aqueles que cumpriram o seu propósito, fazendo aquilo que era reto diante do Senhor, ou aqueles que deixarão passar mais uma geração sem buscar a 100ª ovelha? Como nós marcaremos a nossa geração? Eu me inspiro muito em jovens da Bíblia, e como bom embaixador eu estudei muito sobre cada um deles. Hoje a nossa missão enquanto batistas em Viana é organizar essa cidade
para cuidarmos daqueles que estão conosco, trazermos para perto aqueles que estão desgarrados, estão um pouco desigrejados, ir atrás daqueles que estão totalmente perdidos e distantes, trazendo-os para dentro do aprisco para serem alcançados por essa palavra. E Josias, ele marcou muito a minha vida quando eu estudei sobre a sua história, porque ele marcou toda a cidade que ele vivia, a geração onde ele morava. Ele fez uma diferença, e essa diferença a gente precisa fazer hoje. O que nós faremos em Viana agora para marcar essa geração e para que um antes e um pós nossa geração haja uma grande diferença? O que deixaremos para os próximos? Vamos abrir o livro de 1 Reis, 2 Reis, capítulo 21. Segundo livro de Reis, capítulo 21. Vamos falar sobre Josias, mas antes de Josias, quero rapidamente falar sobre seu avô Manassés. 2 Reis 21, versículos 1, 2 e 3. Mais uma vez quero convidá-los a ficarem de pé. Leremos esses 3 versículos. Posteriormente quero pedir que você permaneça com a sua Bíblia aberta, para que a gente conclua nosso estudo desta noite. 2 Reis 21, 1, 2, 3. Os irmãos encontraram, amém? Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Efzibá, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Senhor, obrigado por este dia, pela oportunidade de reunirmos nesta noite. Obrigado, Pai, pela tua palavra lida. Traga ao nosso coração aquilo que o Senhor tem para nós e prepare a nossa vida para receber aquilo que o Senhor tem para nós neste momento, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Pensando um pouco na história de Josias, quero voltar a seu avô Manassés, embora seu pai Amon foi rei apenas por 2 anos, quando foi assassinado pelos seus servos. Josias, ele foi marcado, ele marcou o seu tempo pela grande mudança que ele trouxe na sua cidade. Judá, e a região de Judá foi intensamente modificada enquanto ele governava. As coisas não iam bem. Manassés provocaram uma grande mudança. Todos os altares que Ezequias, pai de Manassés, havia destruído, Manassés edificou novamente, fez altares para Baal. Todos os seus familiares, antepassados, se tornaram deuses que eram adorados. E ele tornou tudo aquilo que tinha sido construído na história do povo como um lugar profano. Então os anos se passaram, Josias então assumiu o reino, e passado um tempo Josias percebeu, por cerca de 18 anos depois que estava reinando, que as coisas não estavam bem em Judá, as coisas não caminhavam bem. Como um reino poderia ir tão mal? Um reino que um dia foi o reino de Davi, o reino de Israel. Como poderia estar mal no lugar em que ele estava? Ele se incomodava com aquela situação, a ponto de pensar: a gente precisa fazer algo para mudar, para fazer diferente. Mas Manassés havia feito algo tão complexo. Prosseguindo os versículos aí, vamos ver um pouco o que Manassés havia feito. Versículo 6. Manassés chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria, adivinhação e consultou médios como Saul e espíritas. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. 16. Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um lado a outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado, a fim de que fizessem o que o Senhor reprova. Lá no versículo 7 de 2 Reis 23, olha o que ele fez lá no templo. Prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres desciam para acerar. Lá em 2 Crônicas 33, 7, 9, ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou dentro do templo. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Manassés fez pior do que as outras nações que passaram por ali. Isso nos leva a pensar como a situação estava complexa, porque nós temos que lembrar que Deus trouxe o povo do Egito para ali como instrumento de juízo por conta do pecado do povo que estava naquela região. E Manassés conseguiu levar o povo a fazer pior do que os povos que viveram ali.
interessados? O que aquele povo estava fazendo ali? Qual era o propósito daquele povo ali? Se foram chamados para fazer a diferença e estavam fazendo pior do que aqueles que viveram antes deles. Hoje nós somos chamados para fazer a diferença neste lugar. Eu não sei como foram os pastores, líderes, ministros, como o Evangelho, como a palavra foi difundida, pregada e ministrada anos atrás em Viana. Como as lideranças sociais conduziram o povo em Viana ao longo de sua história. Mas se hoje você foi chamado aqui, como homem, como mulher de Deus, como ministro do Evangelho, para fazer a diferença nesse lugar, o que estamos fazendo? Porque se aquele povo não estava fazendo aquilo que deveriam fazer, de que adiantaria? Do que adianta o nosso ministério hoje, se não estivermos cumprindo aquilo que o Senhor quer para nós? Hoje, o que você tem feito de diferença nesse lugar? Deus te chamou para ser instrumento de juízo dele sobre um lugar em que as pessoas precisam ouvir a sua palavra. E o que nós estamos fazendo? Por isso, naquela época, por se distanciarem da palavra, os profetas começaram a dizer que Deus estaria a ira dele sobre aquele povo. E as coisas não estavam indo bem, estava tudo muito sujo. Por mais de 75 anos, as coisas continuaram assim. 55 anos reinou Manassés, 2 anos de Amon, foi um período pequeno, e depois 18 anos do rei Josias, até que as coisas começaram a ter uma mudança. Embora Manassés, no final da sua vida, encontrou o Senhor Jesus e reconheceu o seu pecado, mas foi um tempo muito insuficiente diante de todos aqueles anos de tristeza. E eu entendo que durante aqueles 75 anos acumulou-se tanto pecado, tanta sujeira, tanta coisa ruim naquele lugar, que precisava ser feita uma mudança, uma revolução naquela cidade. Precisava ser feita uma transformação daquele lugar para que as coisas boas pudessem acontecer. Eu acredito que o plano 100 ele se difundirá, ele será concretizado. A palavra será pregada através da nossa vida, através do nosso ministério às pessoas, quando nós colocarmos Viana no lugar, quando a gente, nosso bairro, para que nós possamos alcançar as pessoas que estão perdidas, mas talvez estão vivendo mal, num contexto ruim, de podridão, de pecado, de tristeza, de sofrimento, de fome, de abandono, de doença. Existem algumas coisas que nós precisamos organizar na nossa cidade. Existem algumas coisas que Josias precisava organizar no seu reino. Existem coisas que precisamos organizar na nossa vida. Muitas das quais a gente não precisa nem guardar, nem organizar. A gente precisa jogar fora. Existem coisas que a gente tem que jogar fora. Tem coisas do nosso ministério que a gente tem que jogar fora porque não está legal. Tem coisas que está se acumulando, não está bem. E sabe, coisa que não serve para nada, que é lixo, que é entulho. Se fica acumulado da mofo, da bicho, fede, apodrece, estraga. Eu não preciso guardar na minha vida entulhos que fazem mal ao meu ministério. Eu não posso permitir que se acumule na minha cidade coisas que prejudicam, que apodrecem, que fedem, que dão mofo na minha cidade, sem que eu possa retirar. Mas para que essa ação se concretize, a gente precisa fazer algo como Josias fez. Josias teve uma ação de mudança, ele queria mudar. Porque ele sabia que o reino que ele estava governando foi um reino que há muito tempo foi um reino bom, foi um reino próspero, que vivia bem, onde as pessoas eram felizes, mas as coisas não estavam indo bem, algo precisava ser feito, muita coisa precisava ser jogada fora, e Josias não sabia o que fazer. Ele sabia que tinha que mudar, mas não sabia o que fazer. Mas ele sabia que há muitos anos, mais de 400 anos atrás, passou por ali um rei chamado Davi. Davi teve um bom reinado, tinha um bom governo, o governo tinha boas relações, o povo caminhava bem, o reino estava em tranquilidade. Josias queria seguir Davi, só que Davi se destacou por ser um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha um Deus extraordinário. Só que há 75 anos Judá estava num período distante de Deus. Josias queria buscar o Deus de Davi para orientá-lo a mudar aquele lugar. Só que ele não sabia do Deus de Davi, porque a palavra de Deus havia sido perdida. Profanaram o templo, levaram prostitutas e ídolos para dentro do templo, e naqueles anos, 75 anos, o livro da lei se perdeu. A gente não sabe se foi perdido, se foi queimado, se jogou fora. O livro se perdeu. Josias queria aprender do Deus de Davi, mas ele não tinha onde aprender. Como que ele ia aprender se não tinha a Bíblia? Não tinha a palavra. Então, Josias pensou: eu preciso fazer algo. Eu quero seguir o Deus de Davi, mas eu não sei nada sobre o Deus de Davi. Então ele começou a buscar uma forma de se inspirar no rei Davi.
Eu quero fazer diferente, eu quero fazer a diferença. E não tinha nada que pudesse ali trazer para ele a ideia do Deus de Davi, como seguir os mandamentos que haviam se perdido há anos. E a situação estava tão caótica que é perigoso, nesse período de 75 anos, uma pessoa nascer e morrer em Jerusalém sem ter ouvido falar de Deus. Tamanha a distância que o povo tomou da palavra. A lei havia se perdido, mas a fidelidade à lei também. Então, no meio de toda essa confusão, Josias olhava para um lado e para o outro. O que eu posso fazer para seguir Davi? Não tinha palavra, não tinha história, não tinha livro. Mas olhando para o meio de Jerusalém, ele encontrou uma coisa que lembrou Davi: o templo. Davi começou a construir esse templo aqui, o filho dele, Salomão, continuou a obra. Eu não sei o que eu vou fazer para arrumar essa cidade. Eu não sei o que eu vou fazer para colocar Judá no eixo para poder trabalhar. Eu quero servir o Deus de Davi. E embora não me conheça, tem algo aqui que me lembra Davi, o templo. Então vamos começar o trabalho reformando o templo. Então começaram a reformar o templo, começaram a organizar todo aquele trabalho. E reformando aquele templo, que era o primeiro passo ali para organizar Judá, para mudar aquela cidade. No meio de todos aqueles escombros ali, o que encontraram? O livro da lei que estava perdido. A palavra que estava perdida foi encontrada na reforma do templo. Na verdade, alguns historiadores dizem que foi escondido para que o rei Acás, pai do rei Ezequias, não o queimasse. Mas estava ali, e o que eles encontrou, levaram até o rei Josias. E Josias conheceu a palavra. Trata-se provavelmente de um trecho de Deuteronômio que falava da lei de Deus. Então, ouvindo aquela palavra, Josias rasga as suas vestes e reconhece o poder de Deus e entende que precisa buscar aqueles mandamentos, aquelas orientações, aquela palavra que estava revelada a ele. E Josias entendeu que, diante daquela palavra lida, ele percebeu que nós estamos pecando. Eu estou pecando, o reino não está bem. E sabe por que as coisas estão assim? Porque em um determinado momento nós viramos as costas para a palavra de Deus. E a partir do momento em que viramos as costas para a palavra, as coisas não vão bem. A nossa casa começa a ficar mal. A cidade onde nós estamos não caminha bem. Porque a partir do momento em que nós nos distanciamos da palavra, as consequências caem sobre a nossa vida. Mas ao contrário disso, olha que incrível. Josias queria aprender de Deus. Ele buscava de qualquer forma aprender da sua palavra. E quando ele buscava pela palavra, a palavra se revelou a ele naquele momento, aparecendo na forma daquele pergaminho de lei. E a palavra de Deus se revela a nós quando nós a buscamos, quando nós procuramos a palavra. Deus se revela a nós através da sua palavra. Uma palavra que nos muda, uma palavra que nos orienta, uma palavra que nos permite mudar o nosso lugar. É a palavra que te permite transformar Viana. Uma palavra que nos edifica. Josias buscou a Deus e Deus se revelou a ele através da sua palavra. Eu não tenho dúvidas que, assim como aconteceu na vida dele, Deus se aproxima de nós quando nós o buscamos. Deus se aproxima da nossa cidade quando nossa cidade é levada a buscar a face de Deus. Deus se aproxima de uma igreja com mais intensidade à medida em que ela busca a presença de Deus. Quando você decide reformar o templo da tua vida, você vai encontrar um tesouro muito importante e especial dentro de você. E talvez quando nós exigimos reformar esse templo, essa cidade, esse reino que é Viana, nós encontraremos coisas muito especiais. E talvez serão essas estratégias que Deus nos dará para alcançarmos a centésima ovelha que está perdida, avançar além do 100, irmos até quando o Senhor permitir. Muita gente talvez espera a transformação do ministério, a transformação do direcionamento das estratégias que utilizamos, da forma como nós evangelizamos. A gente espera muito que algo apareça de fato na nossa vida. A gente espera que caia fogo do céu. A gente espera uma grande revelação no encontro de pastores. A gente espera que o irmão da igreja chegue para nós e nos diga a grande verdade de como
E a gente que é líder, principalmente, gosta de resposta muito concreta. A gente quer algo muito assim concreto para ter muita certeza disso. E talvez a resposta que a gente precisa, ela não vai vir de uma grande manifestação do Senhor da vida, não vai vir através de uma carruagem de fogo. Talvez a grande resposta, o grande redirecionamento do nosso ministério, da nossa igreja, da nossa casa, da nossa vida, não vai vir com um irmão vindo da tua casa, colocando a mão no teu ombro e falando que Deus revelou algo para você. Eu acredito que esse redirecionamento pode chegar a nós a qualquer momento, de qualquer maneira, qualquer dia, de uma forma bem simples. Porque Josias, ele não viu um anjo. Josias, ele não esteve face a face com Deus, ele não recebeu um grande milagre. Josias não presenciou uma grande manifestação. Josias mudou a sua vida pela revelação de Deus através da sua palavra. E talvez a gente espere grandes coisas acontecerem, sendo que a maior delas já aconteceu. A palavra de Deus um dia nos alcançar, está hoje disponível nas nossas mãos. E consequentemente, espiritualmente, dentro do nosso coração. Essa palavra no nosso coração nos transforma. Essa palavra no nosso coração redireciona o nosso ministério. Essa palavra todos os dias nós nos dá força para mudar a Viana, para limpar essa cidade, jogar todo o entulho que está acumulado, levando pessoas ao caminho do pecado e jogar para fora. Porque se está acumulando aqui, está gerando mofo, está fedendo, está estragando. E o lugar em que nós não estamos, que nós estamos, o reino em que nós estamos, nós não podemos permitir que isso aconteça. Então por isso a gente busca, a gente se aproxima dessa palavra. Eu acredito que a mudança acontece quando nós aproximamos de Deus, assim como aconteceu com Josias, aquele rei. E essa vontade de mudar, esse desejo de mudar, ele passa por uma necessária ação. Se hoje queremos mudar, queremos redirecionar o nosso trabalho, queremos avançar enquanto ministério, a gente precisa de uma ação concreta. Muito mais do que as palavras. A gente reunindo falando sobre o plano 100, a gente estava pensando sobre como, o pastor Diego conversando sobre como falar do plano 100 no encontro da ordem de pastores. Eu falei, pastor Diego, por favor, por tudo que é mais sagrado, não leva slide lá com gráfico de quantos batem. Não, já chega falando o que a gente tem que fazer. A gente quer ação, a gente quer ir para a prática. E sabe, as coisas vão acontecer quando a gente partir para a prática e deixar de simplesmente ficar na pura revelação da palavra no nosso coração. Porque essa palavra já nos deu combustível suficiente para sair de onde a gente está. Agora vamos para o campo, vamos fazer diferença, buscando ação como o Josias fez. E olha, observando alguns versículos do livro de 2 Reis, capítulo 23, a gente vai ver que Josias não só reconheceu o seu pecado, entendeu que precisava mudar, como ele fez algumas ações concretas a partir da revelação da palavra. A partir da revelação da palavra em nós, a nosso ministério, a nossa igreja, que temos feito de ação concreta. Qual a nossa ação? Como temos agido a partir dessa palavra? Então, seguindo alguns versículos aí de 2 Reis 23, versículo 4. O que Josias fez? Retirou os utensílios dos ídolos do templo e queimou. Versículo 5. Retirou os sacerdotes pagãos que queimavam incenso aos ídolos. Versículo 6. Retirou os postes ídolos, queimando e reduzindo as cinzas. Versículo 7. Retirou o prostíbulo cultual que havia no templo. Versículo 8. Derrubou e profanou altares idólatras junto às portas. Versículo 10. Acabou com os locais de sacrifício de crianças. Versículo 11. Acabou com os cavalos e carruagens da entidade representada pelo sol. Versículo 12. Despedaçou os altares feitos por Manassés. 13. Profanou os altares que Salomão fez para Astarote. 14. Despedaçou as colunas e postes sagrados. 15. Queimou e reduziu a pó os altares de Betel. Depois eu vou falar sobre Betel novamente. Versículo 19, eliminou os altares de Samaria. Versículo 24, retirou os médiuns e os espíritas do templo. Irmãos, eu entendo que o entulho, que as ações que precisam ser feitas e colocadas em prática não vão acontecer sozinhas. O chamado no nosso coração é muito forte. Nós estamos aqui vocacionados para a obra. Mas a ação ela é muito importante e precisa todos os dias. O que a gente tem feito? Após o chamado do Senhor, a revelação da sua palavra no nosso coração diariamente, o que a gente tem feito de ação concreta para transformar a Viana? Qual ação concreta? Temos ficado na palavra que nos faz reconhecer que precisamos mudar, que precisamos fazer diferente, ou temos partido para uma parte prática? Porque eu entendo que as coisas não vão sair sozinhas do lugar, as pessoas não vão conhecer sozinhas essa palavra. Eu preciso levar, eu preciso falar. O templo na época de Manassés ele foi profanado. Josias teve a possibilidade de reorganizar tudo que estava sendo feito ali. E Josias começou a grande ação de limpeza no reino de Judá e pessoalmente ele acompanhou algumas ações.
ele entendeu que precisava mudar aquele lugar. Nós precisamos mudar Viana. E pessoalmente ele acompanhou algumas ações. E chegando em Betel, ele foi com a intenção de destruir todos os altares de Betel. Altares construídos a outros deuses. Só que em determinado momento ele chegou lá em Betel, foi destruir um monumento. Josias perguntou: que monumento é esse? O rei então perguntou, 2 Reis 23, 17 e 18. O rei perguntou: que monumento é este que estou vendo? Os homens da cidade disseram: é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e proclamou estas coisas que tu fizestes ao altar de Betel. Então Josias disse: deixe-o em paz, ninguém toque nos seus ossos. Assim pouparam seus ossos, bem como os do profeta que tinha vindo de Samaria. Na verdade, há 300 anos, na época do rei Jeroboão, bisneto de Davi, um profeta passou por ali. Sabia dos tempos difíceis que viriam. Mas aquele profeta profetizou que um dia se levantaria um homem chamado Josias, 300 anos atrás. E no livro de 1 Reis 13, versículos 1 e 2, a palavra diz assim: por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava de pé, junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor: ó altar, assim diz o Senhor: um filho nascerá na descendência de Davi, que se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui, e os ossos humanos serão queimados sobre você. Um profeta, 300 anos atrás, disse que um dia da descendência de Davi seria um homem que se chamaria Josias, e que derrubaria aqueles ídolos e queimaria os altares, mas que o nome do Senhor prevaleceria, a palavra de Deus prevaleceria em Judá. É incrível que, antes mesmo que Josias nascesse, passando por uma geração tão perturbada, Manassés, Acasa, Minon, Josias veio para fazer a diferença. E assim é comigo e com você. Talvez a nossa geração, a nossa história foi tumultuada, foi turbulenta. O nosso ministério, a nossa vocação, a nossa chamada, chegar até aqui foi um grande desafio. Mas sabe por que hoje estamos pregando a palavra? Porque não há 300 anos. Porque desde a fundação do mundo, o teu nome está escrito no livro da vida, e o próprio Deus o chamou para continuar essa obra, que não é sua, é daquele que te chamou. Você hoje está cumprindo aquilo que há muito tempo o Senhor já profetizou para a tua vida e terminou o teu ministério. Então vamos avante, vamos conquistar a Viana, vamos mudar esse lugar para a honra e glória do nome do Senhor. Tenho ouvido a nossa igreja que está desgarrada. Eu preciso me aproximar dela para que ela volte. Mas tem ovelha que está perdida, que ainda nem é ovelha, que eu preciso buscar, que está por aí no meio dos entulhos de Judá, no meio dos postes ídolos, no meio da idolatria, da profanação, da prostituição, do culto aos ídolos. Eu preciso destruir esses altares, eu preciso derrubar esses ídolos, mas eu preciso alcançar essas pessoas. Muita coisa acontece na nossa vida, não só por aquilo que fazemos, mas porque um dia o Senhor chamou-nos pelo nome. Ele te escolheu e profetizou que você estivesse aqui hoje. Eu tenho certeza que a nossa missão, enquanto líderes, enquanto pastores, enquanto membros de igreja, enquanto pregadores da palavra, enviando, é alcançar a 100ª ovelha e ir além. Mas aqui no nosso lugar, se nós hoje conseguirmos entender essa palavra revelada a nós, se nós conseguirmos colocar a mão na massa e cumprir essa ação, o que pode acontecer? Eu quero te dizer que, se talvez você não sabe o que vai acontecer depois, pelo menos as coisas vão voltar para o lugar, assim como aconteceu no reino de Judá. Então, depois de tudo isso, ter limpado tudo, ter jogado fora, precisava ser jogado fora, colocado Judá em ordem, Josias fez o seguinte: ele restaurou o sacerdócio que não havia mais,
restaurou os levitas, botou os músicos para tocar de novo no templo, pegou a arca da aliança e voltou para dentro do Santo dos Santos, distribuiu sacrifício para todo mundo. Josias retomou os rituais corretamente como o povo de Deus fazia, e Josias realizou a maior celebração da Páscoa que existiu naquele tempo, como diz 2 Crônicas 35. A Páscoa não havia celebrado daquela maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel, ou Davi, há quanto tempo? E nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como essa, como fez Josias, com os sacerdotes, os levitas e todo o Judá e Israel que estavam ali com o povo de Jerusalém. Essa Páscoa foi celebrada no 18º ano do reinado de Josias. Foi uma Páscoa maravilhosa, mas foi uma Páscoa diferente, porque a cidade estava em ordem, porque a casa estava arrumada, porque o reino de Judá estava estabelecido sobre o reino da palavra do Senhor. Quando Josias conseguiu transformar aquela cidade, aquele reino, quando ele conseguiu avançar, quando ele conseguiu estabelecer a palavra viva do Senhor, e sob essa lei, a partir daquele momento eles viveriam, uma grande Páscoa foi celebrada, mas porque a cidade tinha sido transformada. A Páscoa nunca havia sido comemorada assim, mas tinha um gosto diferente, sabe? Tinha um sabor especial, porque a transformação havia acontecido. Agora eu pergunto, quando vamos celebrar essa Páscoa em Viana? Quando vamos celebrar essa Páscoa nunca vista nessa cidade? Eu creio que ainda não é tempo, porque a gente tem muita gente para alcançar e muita coisa para colocar em conta. Mas eu quero fazer parte de uma grande Páscoa, pelo menos da maior da minha geração. E nós, enquanto juízes e pastores, não podemos abrir mão de participar do que Deus tem feito e do que Ele fará nessa cidade. Eu entendo que nós somos chamados, e eu louvo a Deus, porque assim como o rei Josias, nós podemos marcar a nossa geração. Nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. 2 Reis 23, 25. Talvez o teu ministério hoje está carregado porque pessoas que vieram antes de você, como Manassés, deixaram sujeito para você limpar. Talvez o teu ministério hoje está mais pesado porque tem entulho de gerações passadas de lideranças e de pessoas até de fora da igreja que deixaram ali. Sabe? Embora existam muitos Manassés e existam pessoas que foram perversas e cruéis até com o próprio povo de Deus, embora existam pessoas que trouxeram entulhos para a tua vida, para o teu ministério, pessoas que tumultuaram essa própria cidade, eu digo que nós não fomos chamados para ser Manassés. Deus nos levantou para ser Josias. E por mais que exista entulho, a gente se coloca de pé, de prontidão, para fazer a obra neste momento, agora, com o que temos, com quem nós somos, e para enfrentar o desafio que está à nossa frente, porque eu creio, nós iremos, nós avançaremos. E as pessoas que estão lá fora, que estão distantes, que ainda nem são ovelhas, por mais que estejam no mundo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós estamos de pé para salvar. Não abra mão do que Deus vai fazer nessa cidade. Que Deus nos abençoe. Que sejamos incansáveis nessa luta. E que não alcancemos apenas a centésima, 101, 102, milhares e milhões que estão nos campos firmes, nos esperando. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. A Bíblia é grande, mas a palavra foi pequena. Muito obrigado. Aqui toma água, então. Sobre sua vida, que ótima palavra abençoada. Creio que nós estamos cheios de Josias aqui, não estamos? Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Queridos, nós estamos chegando ao final desse nosso encontro pequeno, né? Passa tão rápido. Mas eu tenho aqui algumas considerações para fazer nesse final. Eu queria que o líder ou o responsável lá pela missão batista, congregação batista ali em Vale do Sol. Quem está lá liderando lá, pastor Silvestre? Pastor Silvestre nem então representando, né? A associação está entregando simbolicamente, para atrás de você tem um adesivo. Atrás de você no chão aí, tem um adesivo. Pede alguém para trazer para mim aqui na frente, fazendo um favor. Isso, esse aí.
Nós estamos identificando as nossas missões que ainda não têm identificação. Então, é um trabalho que a Bia resolveu. Muito obrigado, tá bom? Deus abençoe. Então, nós estamos passando a mão, é o adesivo que vai ser colocado na placa da Missão Batista ali em Vale do Sol. É um compromisso nosso com aquela igreja. Então, o pastor Silvestre está responsável. Eu só peço que, só simbolicamente, nós estamos entregando. Depois você vai devolver que o nosso irmão vai estar indo colocar lá segunda ou terça-feira. Vai estar fixando a placa lá na porta. Que Deus abençoe. Eu não sei se tem a logo aí, tem no computador, não, né? Na Missão Batista não conseguiu, não. Tá bom, se quiser abrir, o pessoal vê. Abriremos. Nós temos algum representante aqui lá de Araçatiba? Ou da Igreja Batista Pio de Viana? Tem não? Então deixa outra oportunidade a gente entrega, né? Então esse aqui é a placa da Missão Batista em Vale do Sol, organizada pela Igreja Batista em Nova Betânia, né? Então estaremos identificando as nossas missões, as nossas congregações. Amém, queridos? Diretoria da Babi aí, que não tinha visto ainda, tá? Os irmãos, é o trabalho que a Babi está desenvolvendo a identificação aí das nossas agências do reino aqui em Viana. A Araçatiba também vai estar recebendo também a identificação lá na lona de vinil que vai estar identificando a congregação. Glória a Deus por isso. Eu queria convidar a minha esposa que viesse aqui à frente e também o irmão, pastor Bené, a sua esposa, que viesse receber uma lembrança nossa aqui da associação, tá? Uma simples lembrança que vai levar contigo, com certeza. Qual que é o meu? Esse aqui? Esse aqui é maior, tá vendo? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua vida. Muito bom. É o sonho, o desejo do nosso coração estar trazendo aqui o Belé. Desde quando nós estivemos lá em Vila Band, né? Acho que é Band, aqui perto do Trem Verdade. E conhecemos lá o grupo Guarani. Muito obrigado, um abraço, irmão, Deus abençoe, né? Então nós estivemos lá, fizemos o contato e surgiu essa oportunidade. Sou chato, né? Acho que nunca mais vai querer voltar aqui. Eu acho que eu vou pedir uma ajuda no vídeo aí. Vamos cantar junto no vídeo, gente. É diferente. Mas funciona. Vamos lá. Gordo.
Deus seja louvado, que bênção. Se você chegou aqui nessa noite com alguma dúvida, tenha certeza, você pertence a Deus, eu pertenço a Deus, você pertence a Deus, e a nossa confiança deve ser depositada somente nele. Eu tenho certeza que você, ao sair daqui dessa noite, vai sair muito diferente quando você chegou. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Eu queria convidar os pastores que estão aqui para que viessem aqui à frente. Nós vamos dar uma bênção toda especial. Pastor Luizinho, nosso presidente da Ordem dos Pastores aqui de Cariacica e Viana, eu vi ele chegando aí. Eu queria que ele viesse aqui à frente para conduzir esse momento que nós vamos estar dando a bênção para os irmãos. Todos os pastores se colocarem aqui à frente. Pastor Elias, Pastor Luizinho, Pastor Cleudi, Pastor Luizinho. Graças e paz, irmãos, amém? Que coisa maravilhosa que o povo de Deus vive, não é? Parabéns, pastor Joel, e parabéns aos pastores aqui também, estão aqui representando aqui a cidade de Viana, né? Louvo a Deus, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, das suas igrejas, e vamos avançar em nome do Senhor Jesus, amém? Convidar você para ficar de pé, nós vamos orar encerrando, nós vamos orar agradecendo a Deus por essa noite tão abençoado. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esse momento, por esta noite especial. Ó Deus, já está no teu coração há muitos anos, ó Deus. Não só o plano 100, mas o plano, ó Deus, de salvar a humanidade. E Viana, ó Deus, também está nos teus planos. Por isso, Senhor, tu tem levantado obreiros, tem levantado igrejas, tem, ó Deus, fortalecido a unidade aqui em Viana, através da associação, através da ordem dos pastores, para que as igrejas batistas, ó Deus, possam cumprir, ó Deus, a ordem do Senhor Jesus.
E todos nós, pastores e igrejas que estamos aqui nesta noite, podemos dizer: eis-nos aqui, Senhor. Estamos aqui para cumprir e fazer a tua vontade. Te louvamos, ó Deus, e que agora o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o Filho, e as consolações e a comunhão do seu doce e divino Espírito Santo, seja, ó Deus, com o teu povo aqui reunido nesta noite, com o teu Israel espalhado em toda a terra, Deus, hoje para todos sempre. O povo de Deus diz: amém.